Se você trabalha com Excel no dia a dia e quer dominar essa ferramenta incrível que nem a inteligência artificial vai conseguir substituir, essa aula é para você. Imagina aquela reunião que apareceu em cima da hora, diretor pedindo relatório urgente, aquela tomada de decisão que não pode esperar e você ainda precisa organizar os dados ou ter que fazer aquela apresentação no estilo. Já imaginou? Desespero à parte, eu queria a sua atenção porque eu vou te ensinar a partir de agora, pode transformar a sua vida se você aplicar. Bora pro Excel. Imagina que isso aqui é a listagem de pessoas que se inscreveram no meu site e salva automaticamente no Google Drive. Só que eu quero que traga isso automático pro Excel para não ter que ficar digitando pessoa por pessoa que se inscreveu no meu site. Como eu poderia fazer isso e não ter que ficar digitando, porque é trabalho de preso, né? Eu viria aqui, voltar lá no nossa planilha do Google, a gente aperta aqui, ó, compartilhar e colocaria, a primeira coisa que você tem que fazer é liberar o acesso para qualquer pessoa que tiver o link. Onde está aqui, ó, restrito, você muda para qualquer pessoa com o link. Você vai apertar concluído e ele automaticamente já está com esse link aqui de cima compartilhado. A gente seleciona tudo isso aqui, copia, volta aqui no nosso Excel, vem aqui, ó, em dados, vou vir aqui, ó, da web e eu vou colar a fórmula que a gente copiou ali da nossa planilha. Ele abre essa caixinha aqui, a gente cola aquele caminho que a gente copiou da planilha do Excel, só que onde está aqui, ó, esse edit, barra edit, a gente deleta isso aqui e a gente vai colocar export. Coloca interrogação, uma barra, escreve format igual XLSX, que é o formato do Excel. Você dá um OK e ele automaticamente vai puxar todas as informações daquela planilha que está no Google Drive para a gente aqui. E sempre que tiver alguma atualização, ele vai trazer automaticamente para o Excel para a gente não ter que ficar digitando. E depois da gente dar o OK, ele vai abrir essa caixinha aqui, a gente seleciona a planilha que a gente quer, aperta aqui, ó, carregar, ele vai trazer para o Excel aquela tabela. E ó, quando ele carregou, ele trouxe essa coluna aqui, ó, de data em formato de número, então é só a gente abrir, apertar um Ctrl 1 e mudar aqui, ó, para o formato de data que já ficou certinho. Vamos ver se funcionou, porque toda vez que mudar lá o Google Drive e eu vier aqui e apertar atualizar, ele tem que trazer os dados. Então eu vou voltar lá no nosso Google Drive, onde está a planilha, aqui embaixo eu vou escrever teste e aqui eu também vou escrever teste, onde está a data. Volto aqui na nossa planilha, se eu apertar um atualizar, ele tem que puxar os dados para a gente automaticamente. E ó, ele trouxe. O que ele não trouxe foi a data, porque ó, a gente escreveu o teste aqui, então ele já entendeu que isso aqui deveria ser uma data, ele trouxe zerado. Se a gente mudar aqui, ó, vou colocar 14/4/2025, vou voltar aqui e apertar um atualizar, e ele tem que carregar para a gente agora com a data, ó, certinho. A nossa planilha está vinculada ao Google Planilha. Se você tiver esse tipo de coisa na sua empresa, você já sabe como fazer para você não ter que ficar vindo aqui, copiando e colando para o Excel. Chega de trabalho manual, vamos automatizar tudo que der. Quanto mais você usa o Excel no dia a dia, mais essa aula faz sentido para você. E eu sou a prova disso. Trabalhei em mais de 10 empresas e em todas, quem dominava o Excel se destacava. Tinha prioridade nas oportunidades, era melhor tratado pelos diretores e em todas as empresas sempre tinha um mago do Excel que ajudava as pessoas de várias áreas. Um padrão dessas pessoas é que eram curiosas, sempre queriam aprender algo mais, tinham prazer em ajudar. Mas o principal é que quase todo o conhecimento que aprenderam de Excel não foi em cursos, mas sim na rotina, no dia a dia, na vida real usando o Excel. Talvez você tenha pensado aí, eu uso o Excel todo dia e não sou essa pessoa. É porque tem mais uma característica, não basta a aplicação, precisa também uma base teórica sobre negócios. Decorar fórmula qualquer um decora. O primordial é relacionar os conceitos teóricos com a aplicação. E aqui vai o primeiro conhecimento para você. Sempre que quiser aprender algo novo e estudar alguma teoria, relacione essa teoria que você estudou com alguma aplicação real sua, não da pessoa que te ensinou, uma aplicação real sua. Essa é a melhor maneira de aprender e é a base da educação de qualidade. Anota aí, ensinar detalhes é trazer confusão. Estabelecer relação entre as coisas é trazer conhecimento, e não sou eu que estou falando, foi Maria Montessori que já disse isso faz tempo e também tem vários cientistas e estudiosos que concordam com essa afirmação. Por isso, os melhores profissionais que eu conheci que dominavam Excel, nenhum tinha aprendido estudando fórmulas. Inclusive, eu aprendi de um jeito inusitado. Meu primeiro emprego, eu tinha um chefe que chamava Itamar. O cara era bom. Eu era estagiário e um dia ele virou pra mim e disse: hoje você vai trabalhar sem mouse, topa? Achei que ele tava de sacanagem, dei uma risada sem graça e falei: beleza, né? Você tá falando, vamos nessa. O cara sumiu com o meu mouse o dia todo. Na hora não entendi nada, mas olhando hoje eu consigo trabalhar no Excel
sem pegar no mouse e já fiz até algumas simulações. Quando eu uso só o teclado, eu sou de 15 a 35% mais eficiente e termino mais rápido. E quanto mais complexa a atividade, mais rápido eu faço em comparação usando o mouse. Naquela época eu não sabia, mas com certeza um dos pilares para eu ter trilhado o caminho de estagiário até diretor financeiro foi ter dominado o Excel. Itamar, você é o cara, você me ajudou muito na minha jornada por grandes empresas como CCR, Contax, Camargo Correia, Cirela e agora imagina que a gente tem esse banco de dados, a gente precisa fazer um resumo por departamento e cargos para saber a quantidade de pessoas. Vamos transformar esse banco de dados em tabela, vou apertar Ctrl Alt T, dou um Enter, ele transformou isso aqui em tabela. Aperto um Shift F11 para ele criar uma planilha nova, eu vou vir aqui nessa célula, eu vou usar a fórmula único e eu vou trazer para cá a relação de departamentos que a gente tem nesse banco de dados. Fecho parênteses, dou um Enter, olha, ele trouxe todos os departamentos. Aqui nessa outra célula eu vou usar a fórmula transpor junto com a fórmula único, porque eu quero trazer todos os cargos que tem nesse banco de dados. Então eu selecionei essa coluna, fecho parênteses duas vezes, dou um Enter. Olha, ele trouxe para a gente aqui a quantidade de cargos e também os departamentos. Como que eu faço para saber agora a quantidade de pessoas que tem nessa matriz que a gente montou? Eu vou colocar aqui a fórmula conte.sys e ele vai perguntar quais são os critérios e intervalos que a gente tem que somar. Vou voltar aqui na nossa tabela, ó, vou selecionar a coluna de departamento, aperto um ponto e vírgula e volto ali no nosso resumo. Eu vou selecionar aqui ó, o departamento de presidência, aperto F4 três vezes para ele ficar travada a coluna, aperto um ponto e vírgula. Ele está perguntando para a gente qual é o segundo critério que você quer. Eu vou voltar aqui na nossa base, eu vou selecionar a coluna de cargos, aperto ponto e vírgula e volto no nosso resumo. Agora eu vou selecionar aqui ó, o cargo CEO, aperto F4 duas vezes para ele travar a linha e fecho parênteses. Agora a gente montou a nossa fórmula, se a gente copiar isso aqui para todas as outras opções, ele já vai trazer para a gente aqui ó, a quantidade de pessoas por cargo e departamento. Para a gente deixar isso aqui bonito, eu vou criar um total aqui no final e um total aqui em cima. Dessa maneira a gente vai saber o total por cargo e também por departamento ali no final. Ó. Vou copiar aqui para o final esse total e agora a gente faz essa soma, somando tudo que tem no departamento. Se a gente copiar para baixo, ó, tem 62 pessoas nessa empresa, a gente pode deixar em negrito os dois totais para ficar bonito. Vou apertar Alt KVR para tirar a linha de grade. E ó, outra coisa que a gente pode fazer para simplificar, tem muita opção com o zero aqui. Ó. Não quero que esse zero fique aparecendo, ele está poluindo a visualização. Vou selecionar tudo, aperto um Ctrl 1. Vou ali no personalizado, eu vou colocar o 0, ponto e vírgula 0 e outro ponto e vírgula no final. Como ó, não tem nada selecionado depois do segundo ponto e vírgula, se eu der um Enter, ó, ele simplesmente desaparece com todas as células que estão com o 0. Ele mantém a fórmula aqui em cima, só que ó, na visualização o 0 sumiu. Para a gente fazer uma coisa mais profissional ainda, eu vou vir aqui, ó, vou colocar um cabeçalho, quantidade de pessoas por cargo e departamento. Vou colocar isso aqui em negrito, vou apertar um Ctrl 1, vou ali na fonte, vou colocar a fonte 16 para deixar maior, vou ali em cima na borda, vou colocar uma borda mais gordinha para também ficar mais bonito aqui, ó. Selecionei, dei um Enter, ó, já tá ficando melhor, ó. Vou selecionar tudo isso aqui, aperto um F4, já estamos com uma cara mais bonita. Vou aumentar o espaçamento dessas colunas para a gente conseguir visualizar os departamentos e aqui nos cargos eu vou apertar Ctrl 1 e vou colocar aqui, ó, quebrar texto automaticamente, vou mandar centralizar na vertical e na horizontal, dou um Enter, ó. Já ficou mais bonita a nossa tabela. Se a gente quiser separar os totais das outras células, a gente pode vir aqui na borda e colocar mais duas aqui, ó, só para deixar delimitado. A gente tem o resumo de quantidade de pessoas por cargo e departamento. Qual outra opção muito rápida? A gente também poderia ter feito esse mesmo resumo. Eu vou vir aqui embaixo, eu vou colocar inserir uma tabela dinâmica puxando daquele nosso banco de dados que a gente criou e formatou como tabela. Eu vou selecionar ele inteiro, dou um Enter e ele trouxe para cá a nossa tabela dinâmica. Quando eu for selecionar, eu posso colocar o nome aqui em valores para ele a quantidade de pessoas. Aqui nas linhas eu vou colocar departamento e na coluna eu vou colocar os cargos. Ó, a gente tem exatamente o mesmo resumo que a gente montou com fórmula, a gente tem em tabela dinâmica. Se você quiser uma coisa mais legal ainda, você pode transformar essa contagem aqui ó, em percentual do total. A gente vem aqui no canto, coloca em configurações do campo e valor, mostra aqui ó, mostrar valor como percentual do total geral. Vou vir aqui em formato de número e mudar para percentual. Ele já mudou automático, dou um OK. E olha que legal, agora ele mostra
em percentual a quantidade de pessoas do total, ou seja, por exemplo, aqui na criação tem 6,45% de analista em relação ao total, ou seja, são duas visualizações bem diferentes, mas que a gente não demorou 2 minutos para fazer cada uma e na sua empresa você pode selecionar qual você acha melhor para você apresentar. Gostou? Topzera, né? E se eu te falar que esse é o jeito errado de aprender? Não vou falar errado porque é pesado, melhor você aprender assim do que não aprender nada, mas existe um jeito muito melhor de você aprender. E agora, para te ajudar, a gente vai montar uma planilha que é para você saber quanto você precisa guardar por mês para você se aposentar bem. No final desse arquivo, a gente vai ter tudo isso aqui, ó. A gente vai ter a simulação para você colocar a sua idade atual, quando você quer se aposentar, quando você quer guardar por mês, quanto você tem hoje. E ele vai soltar aqui para a gente o resultado de quanto você precisa guardar por mês em 2 cenários. Um, você deixando herança, e no outro, você sem deixar herança para ninguém, para você torrar tudo em vida. E ó, a gente vai montar também esses 2 fluxos de caixa, mas a gente vai fazer isso do zero. Vou apertar aqui um Ctrl O e aí a gente vai começar uma planilha do zero aqui. E agora você tem 2 maneiras de aprender. Uma é você abrir o Excel e fazer junto comigo passo a passo. Ela é muito mais demorada, só que você vai aprender muito mais. E a outra maneira, que também eu aconselho, se você não quiser fazer o passo a passo, é você abre o Excel que está disponível para download com a planilha pronta e você vai acompanhando tudo que eu fizer aqui, você vai acompanhando nessa planilha que está pronta, para você entender as fórmulas e comparar. Porque eu vou fazendo, se você ficar com alguma dúvida, você pausa o vídeo e vê a fórmula pronta, o que aconteceu. Então tem essas 2 maneiras de fazer. A única coisa que você não pode fazer é simplesmente ficar assistindo o vídeo sem acompanhar, porque daí você vai estar aprendendo passivamente e é a pior maneira de aprender. Ou você abre o Excel e faz comigo, ou você abre o Excel modelo pronto e acompanha fórmula a fórmula que eu estou montando, o vídeo e o Excel pronto. Você escolhe qual você prefere fazer, que são os 2 jeitos principais de aprender. Como que a gente vai dividir esse arquivo? A gente vai dividir ele primeiro aqui em premissas da simulação, que é o que a gente vai fazer agora. E aqui embaixo a gente vai dividir ele também em resultados. Por quê? Aqui a gente vai escolher as premissas para a gente simular e preencher, e daqui para baixo ele vai gerar os resultados para a gente. E além disso, dentro aqui dos resultados, a gente vai ter a projeção dos fluxos e cenários que a gente vai ter no fluxo de caixa. Como que a gente tem que começar essa simulação? A gente vem aqui, ó, a gente tem que saber a nossa idade atual, a nossa idade que a gente quer aposentar e também a nossa expectativa de vida. Eu sei que essa é difícil de você escrever, mas tem que levar em consideração. Aqui a gente coloca idade. Qual que é a nossa idade atual? Vamos supor que você tem 35 anos e você quer se aposentar com 65 e a sua expectativa de vida, vou colocar 30 anos depois dos 65 anos, ou seja, você vai até os 95 anos. E ó, como aqui nessas células, nessas duas eu digitei e essa aqui está com uma fórmula, o que eu vou fazer? Eu vou pintar essas duas com azul claro para a gente saber, sempre que a célula tiver com esse azul, quer dizer que a gente tem que digitar. Se ela não tiver com esse azul, porque ela tem fórmula, a gente não precisa fazer nada. Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou vir em exibir e vou tirar as linhas de grade para melhorar a nossa visualização. Quais outras premissas a gente precisa preencher? A gente precisa saber aqui, ó, quanto que a gente tem de investimentos atuais e também quanto você quer ganhar por mês na sua aposentadoria. Ó, vou colocar essas duas células alinhadas à direita e aqui a gente pode digitar. Vamos supor que você tem guardado 100 mil reais e você quer ganhar por mês 10 mil reais. Aí você pode mudar esses valores aqui, ó. Vamos pintar ele também de azul porque são valores que a gente tem que digitar e aqui são em reais. E para finalizar as premissas, para a gente conseguir projetar alguma coisa, a gente precisa saber quanto a gente vai ter de rendimento bruto durante a aposentadoria, que nosso dinheiro vai ficar correndo, quanto vai ser a inflação no período, a gente tem que estimar, é muito difícil, mas a gente tem que estimar qual vai ser o rendimento real que a gente vai ter, porque vai ser o rendimento bruto menos a inflação, e o valor de saque por ano que a gente vai ter dos nossos investimentos. Com essas 4 premissas preenchidas, a gente já consegue ter bastante resposta de quanto a gente precisa ter hoje, de quanto a gente precisa ter na data dos 65 anos para aposentar e até quanto esse valor vai representar lá na época, porque o valor de hoje não tem o mesmo peso de um valor futuro. Aqui, ó, rendimento bruto, a gente vai colocar aqui os percentuais ao ano, eu vou falar que a gente vai ter 7% ao ano, com uma inflação de 3% ao ano, e o valor do rendimento real vai ser o quê? Eu abro parênteses, coloco 1 mais, seleciono aqui o 7%, fecho parênteses, divido, abro parênteses por 1 mais o valor da inflação,
fecho parênteses e coloco -1. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente subtrai taxas, a gente não pode simplesmente pegar e fazer 7 menos 3, porque isso aqui daria outro resultado. Olha, parece que os dois estão 4%, mas se eu aumentar aqui a quantidade de casas decimais, você vai ver que eles não são os mesmos valores. Ó, vou colocar 2 casas decimais. O rendimento real aqui, ó, é 3,88 e não 4%. Aqui, essa parte de saque por ano, eu vou deixar aqui em branco por enquanto, porque vai depender dos cenários que a gente escolher. Já vou ajustar aqui, ó, essas células que a gente digitou, que é do rendimento bruto e da inflação, com o azulzinho, para a gente não esquecer que é onde a gente digita, e o rendimento real, ele sai automático com essa fórmula aqui. Vamos colocar aqui os cenários que a gente pode selecionar. Vou escrever aqui, ó, cenários. E aqui a gente vai ter que selecionar qual é o cenário que a gente quer para simular esse valor aqui, ó, de saque por ano. Quais cenários a gente pode colocar aqui? Ó? Vou colocar aqui, ó, saque por ano. E ó, aqui ficou muito perto, então eu vou pegar esses valores aqui, eu vou jogar um pouco eles para cima para a gente ganhar um espaço aqui. Ó. Vou alinhar ele à direita e aqui eu quero um cenário que vai ser zero risco na minha aposentadoria. Eu vou colocar um outro cenário que chama Trinity, que é o Trinity Study, que teve lá nos Estados Unidos, que é um percentual que eles consideram que é ideal para você fazer a sua aposentadoria. É um percentual seguro porque eles simularam com diversos tipos de investimento, desde renda fixa, de renda variável. E se a gente considerasse sempre 4% de saque ao ano, era um valor considerado seguro. Esse estudo tem uma limitação, lógico, como qualquer simulação, que é o que? Se vamos supor que você começa a aposentar hoje e ano que vem já tem uma crise, provavelmente o seu montante que você guardou para aposentadoria vai ser afetado e pode ser que isso prejudique a sua aposentadoria. Mas hoje lá nos Estados Unidos é uma das coisas mais usadas para o pessoal calcular quanto precisa guardar para aposentadoria. Qual outro cenário que a gente pode colocar aqui? Ó, é o destemido, que vamos supor que você é mais arrojado, mais agressivo e você consegue fazer o seu rendimento render mais. Então a gente vai colocar aqui um cenário de 6%, que é o destemido, o Trinity, que é o utilizado lá nos Estados Unidos, 4%, e esse zero risco aqui eu vou colocar 2%. É claro que não existe nenhum cenário zero risco, eu estou colocando aqui que é o menos arriscado, na verdade, né? Mas é só para a gente entender aqui e conseguir calcular os valores. Vou colocar aqui, ó, também outra casa decimal, para ficar evidente que a gente colocou 2, 4 e 6 os cenários. E aqui onde está a opção para a gente selecionar os cenários, eu vou vir aqui em dados, validação de dados, vou mudar aqui para a lista e vou selecionar aqui para a gente escolher qual cenário a gente quer, o zero risco, o Trinity ou o destemido. Dou um Enter, dou um OK, ó, e agora a gente consegue selecionar. Vou colocar o Trinity e eu vou mudar aqui, ó, a forma onde estava saque por ano, eu vou colocar igual PROC-H, vou mandar procurar esse cenário aqui, ó, do Trinity que eu escolhi e nessa tabelinha que a gente montou. Aperta um ponto e vírgula depois de selecionar esse espaço e ele pergunta quantas linhas para baixo você quer que traga o valor. Eu quero a segunda linha, então eu vou colocar aqui um número 2 e vou colocar um ponto e vírgula no final porque eu quero a correspondência exata. Fecho parênteses e dou um Enter, ou seja, aqui ó, ele está trazendo 0,04 porque é 4%, se a gente mudar aqui para percentual, ó, já virou os 4%, e conforme eu alterar essa opção de cenários, ele já altera aqui esse valor do saque por ano para a gente. Eu vou manter o Trinity, que é o mais conhecido, e a gente pode usar isso aqui como referência. Vou colocar esse alinhamento central, e enquanto isso a gente vai formatando a nossa planilha para ela ficar bonita. Mas como eu falei para vocês que com esses dados a gente já consegue ter alguns valores, quais valores a gente consegue ter rapidinho, sem muito esforço? O primeiro é um valor que é o quê? Quanto você precisaria ter hoje para não ter que guardar mais nada. O que isso quer dizer? Vamos supor que você tem 35 anos hoje, você quer se aposentar com 65 e ter essa renda de R$10 mil por mês e você já tem 100 mil. Quer dizer que para você se aposentar hoje e não ter que guardar nada dos 35 até chegar aos 65 anos, você precisaria ter um valor hoje, que esse valor aplicado a esse rendimento por ano, você chegaria no número ideal para você se aposentar aos 65 anos. Como que a gente faria essa conta? A gente vem aqui, coloca um igual, abro parênteses, eu vou selecionar essa célula aqui ó, de quanto você quer ganhar por mês, vezes 12, fecho parênteses, vou colocar um dividir aqui e abro outro parênteses. Vou selecionar esse valor aqui ó, de saque por ano que a gente vai ter, coloco um sinal de multiplicação, abro parênteses e vou incluir aqui ó, com 1 mais o valor do rendimento real que a gente selecionou aqui. Fecho parênteses e eu vou elevar esse valor todo a diferença de datas que a gente tem aqui, ó, de 65 até os 35 anos. Então, seleciono 65 menos o 35, fecho parênteses 2 vezes e dou Enter. Isso quer dizer o quê? Ó?
vou mudar esse formato aqui para número para melhorar nossa visualização. Quer dizer que se você que tem 35 anos, quer ganhar 10 mil por mês, ao se aposentar em 65 anos, você teria que ter hoje 956 mil reais para não ter que guardar nada entre os 35 e 65 anos, ou seja, você estaria bem só deixar o dinheiro rendendo a esses valores aqui. Tá legal, mas agora vamos supor que você não tem esse valor, como que você faria? A gente pode chegar no outro número que é quanto você precisa ter na idade para aposentar em valores de hoje. O que isso quer dizer? Que com 65 anos você precisa ter uma determinada quantia de dinheiro e a gente vai falar quanto que é essa quantia. Você vai colocar igual, abre o parênteses, seleciona aqui ó, esse valor de quanto você quer ganhar por mês, multiplica por 12, divide pelo valor aqui ó, de saque por ano, que é o 4% que a gente tem. Dou Enter quer dizer o quê? Que para você se aposentar com 65 anos pensando em dinheiros de hoje, você vai ter que chegar lá naquela idade dos 65 anos com 3 milhões de reais. Ou seja, a diferença desses dois valores é o quê? Uma é que você já tem esse valor e você não precisa guardar mais nada até chegar aos 65 anos. Essa outra aqui, vamos supor que você já tem 65 anos hoje e você tem que ter a quantia de 3 milhões de reais, ou no decorrer da sua vida você tem que juntar 3 milhões de reais. Só que esses 3 milhões são dinheiro de hoje. A gente sabe ó, que quando passar 30 anos até você conseguir se aposentar, esse dinheiro vai ter sido corrigido pela inflação, então o poder de compra desses 3 milhões não vai ser a mesma coisa. Então, por isso que a gente precisa de um terceiro número que é o quê? Quanto você vai precisar ter na idade para se aposentar, só que em valores da época. Então, a gente vai corrigir esses 3 milhões à inflação. Para fazer isso, a gente tem duas fórmulas. Uma é, posso selecionar aqui ó, os 3 milhões, vou apertar multiplicar, abro parênteses, coloco um mais e seleciono o valor aqui da nossa inflação, fecho parênteses, eu vou elevar a diferença de períodos, ou então vai ser 65 menos o 35, fecho parênteses, dou Enter. Quer dizer o quê? Que esses 3 milhões em dinheiro de hoje equivalem a 7.281 no valor do dinheiro da época quando você tiver 65 anos. Ou seja, é dinheiro, hein? Ó, inflação alavancou esse valor que você precisa guardar. Essa é uma maneira de você fazer essa fórmula, que é a fórmula do valor futuro, ó, utilizando a matemática. Outro jeito seria você usar a própria fórmula do Excel. Ó. Tem essa aqui, ó, VF, que é o valor futuro. Quando a gente pede aqui, ó, ele já fala qual a taxa que a gente vai usar. Vou selecionar a nossa inflação aqui, ó. Qual que é o período que a gente vai usar? Vou selecionar o 65 menos o 35. Aperta um ponto e vírgula, agora ele fala, vai ter algum pagamento no meio? A gente coloca não. Qual que é o valor presente? O valor presente eu vou colocar um sinal negativo e vou selecionar aqui ó, esses 3 milhões. Fecho parênteses, dou Enter. Ó, ele chegou exatamente no mesmo valor, só que aqui ele formatou como casa, como moeda, a gente não quer, vamos deixar só como número. Ou seja, a gente chegou no mesmo valor, só que de duas fórmulas diferentes. Eu vou manter a fórmula matemática aqui para vocês, mas vocês sabem que vocês podem utilizar a valor futuro também, que funcionaria. E olha que legal, só digitando essas premissas, você já sabe quanto você precisa guardar até chegar a data que você tem que aposentar para você poder ganhar esses 10 mil reais por mês que você digitou aqui. Vamos mudar aqui para 15 mil que você quer ganhar na aposentadoria. Quer dizer o quê? Que você teria que guardar 4 milhões e meio em dinheiros de hoje e que na época vão valer quase 11 milhões de reais. É dinheiro pra caramba se você quiser viver 30 anos depois de se aposentar. Vou voltar aqui para os 10 mil para a gente continuar o nosso cenário de simulação, porque a gente consegue extrair agora muito mais dados só com essas premissas que a gente digitou. Porque a gente pode ter um cenário que é o quê? Você quer construir um patrimônio e você quer manter ele até o final da vida, deixar para seus filhos ou ter até uma segurança a mais. Ou você pode ser vida louca, que você vai pegar todo esse seu patrimônio, vai gastar em vida e não vai deixar herança nenhuma. Isso tem duas coisas que são diferentes, que é quanto você precisa guardar por mês para chegar nesses valores aqui que a gente colocou que é necessário para você se aposentar. Dependendo, se você for torrar tudo que você juntou, você precisa guardar menos. Se você quiser deixar uma herança e ter uma segurança maior, você precisa guardar mais. Então vamos calcular aqui quanto você precisa guardar por mês. Ó. Quanto você precisa guardar por mês com essas premissas que a gente colocou aqui. A gente vai utilizar uma fórmula que é igual
PGTO aqui no Excel, que ela vai calcular a série de pagamentos que a gente precisa guardar um pouquinho por mês, como se fosse um financiamento no método Price. Ele vai falar em valores iguais, a gente vai guardando pouco por mês, quanto a gente vai ter no futuro. Então ele pergunta aqui, qual que é a taxa que a gente vai utilizar para corrigir esse dinheiro? Tem que ser essa taxa aqui, ó, só que a gente colocou ela ao ano, então a gente precisa mudar essa taxa ao mês. Como que a gente pode fazer isso aqui? Vou voltar aqui nesse quadrinho, vou colocar aqui ao mês e a gente vai fazer equivalência de taxa, porque esse 7% ao ano, quanto que ele vale ao mês? Eu não posso simplesmente vir aqui e dividir por 12, porque ó, ele daria um resultado que não é correto. Isso aqui seria juros simples, a gente está falando de juros compostos, porque é vida real. Como que a gente faz equivalência de taxa? Vou apertar um igual, coloco um mais, seleciono esse 7%, fecho parênteses e eu vou elevar. Abro parênteses 1 sobre 12. Fecho parênteses e coloco menos 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse valor ao ano quer dizer que são 12 meses. E o valor ao mês quer dizer que são apenas... É apenas um mês. Por isso que eu coloco a quantidade de meses que eu quero e a quantidade de meses que eu tenho. Se eu quisesse saber o valor do trimestre, onde está esse 1, eu colocaria 3. Mas aqui eu quero o valor só ao mês mesmo, então eu vou colocar 1 sobre 12. E ó, o valor ao mês é 0,57. O da inflação é 0,25. Do rendimento real seria 0,32 e desse saque por ano seria 0,33. Agora que a gente tem esse valor da taxa ao mês, a gente pode voltar aqui para saber quanto a gente precisa guardar. Vou voltar aqui e colocar igual, PGTO, abro parênteses e vou selecionar a taxa, que é essa aqui, ó, o nosso rendimento bruto ao mês. Coloca um ponto e vírgula, qual o período? O período é esse valor aqui, ó, de 65 anos menos 35 anos, porque é o prazo que a gente tem para guardar esse dinheiro. Coloca um ponto e vírgula, ele pergunta quanto você tem hoje, que ó, é valor presente. O valor que eu tenho hoje eu vou colocar um sinal negativo, porque eu pensar que é um desembolso, porque ele está investido, esse dinheiro não está comigo. Coloco aqui os 100 mil reais que eu digitei aqui, ó, de investimentos atuais. Coloca um ponto e vírgula e qual que é o valor futuro que você espera ter lá no final desses 65 anos, depois que passou 30 anos aqui, ó, da nossa simulação. Eu espero ter esses 7.281. Fecho parênteses e dou um Enter. Olha o que ele trouxe aqui pra gente. Deixa eu só mudar a formatação para número, tira casa decimal. E ele trouxe 219.772, tá certo? Não, lógico que não. Vou colocar aqui ó, na frente um sinal de negativo para ele mudar o formato e preciso ajustar aqui ó, o período, porque se aqui eu coloquei que a gente está falando de uma taxa que é equivalente ao mês, quando eu estou falando o prazo, também tem que ser igual, tem que ser ao mês. E aqui ó, eu mantive o prazo como sendo em anos, que é 65 menos 35 anos. Então eu preciso vir aqui e multiplicar isso aqui ó, por 12 para transformar esses anos em meses. Então agora eu dou um Enter e agora sim, ó, para a gente chegar a 7.281 com 65 anos, tendo 100 mil reais hoje, a gente precisa guardar 5.576 se a gente fizer o nosso dinheiro render a 7% ao ano. Esse aqui já é um número norte para você, hein, de quanto você precisa guardar. Além desse valor que a gente precisa guardar por mês, qual outra informação que eu acho relevante a gente saber? Que é quanto você vai sacar no primeiro mês de aposentadoria. Por quê? A gente colocou que você quer ganhar 10 mil por mês, mas esse valor aqui de inflação também tem que ser corrigido. Ele não vai valer 10 mil por mês quando você tiver 65 anos. Como que a gente vai saber esse valor aqui? A gente vai colocar um igual, vou abrir parênteses e selecionar aqui ó, esse valor que a gente encontrou, que é o que a gente precisa para se aposentar, vezes os 4% que a gente vai sacar por ano, fecho parênteses e divido por 12. Ó, ele trouxe para a gente aqui 24.272, que é o valor que você vai conseguir sacar no primeiro mês da sua aposentadoria. Como que a gente sabe se esse valor faz sentido ou não? Aqui nessa tabelinha a gente colocou os valores pensando em hoje, no período de hoje. Vamos supor que ó, esses 10 mil que a gente quer ganhar por mês a valores de hoje, ele vai valer quanto lá com 65 anos para a gente fazer um cheque se é o mesmo 24 mil que a gente calculou aqui. Para isso a gente pode calcular o valor constante, que nada mais é que corrigir esses valores aqui pela inflação. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou colocar um igual, seleciono esses 10 mil reais, coloco para multiplicar, abro parênteses, coloco um mais a nossa inflação aqui, ó, que vai ser o do ano, esses 3% ao ano,
fecho parênteses e eu vou elevar esses valores pela diferença entre a idade que eu quero aposentar e a idade de hoje. Então, um menos o outro, fecho parênteses, dou um enter, ó. Ele trouxe os R$ 24.272, que é exatamente o mesmo valor que a gente encontrou aqui. Então, tá certinha a nossa conta. Para se a gente fazer esses R$ 100 mil em valores quando tiver 65 anos, qual que seria o valor constante dele? A gente poderia pegar essa fórmula aqui, copiar para cá e só ajustar o que ele está puxando aqui. Esses R$ 100 mil seria o equivalente a R$ 242 mil. Do mesmo jeito que a gente trouxe valor futuro utilizando a fórmula matemática, a gente poderia ter utilizado aquela fórmula de VF aqui no Excel, que ele traria o mesmo resultado também. Vamos voltar aqui para o nosso quadrinho e aqui então eu quero saber quanto você vai ter acumulado na data da aposentadoria. Esse aqui é mais um informativo, porque depois eu vou colocar um outro cenário aqui para comparar. Vai ser esse valor aqui dos 7.281. A gente só está dando uma cara aqui, porque esse vai ser o resumo de fato para se você quiser conversar com alguém ou se você estiver apresentando algum cenário. E para colocar mais uma informação aqui no nosso comparativo, a gente precisa saber quanto que é esse valor aqui, em valores de dinheiro de hoje. Quanto você vai ter na data da aposentadoria em valores de hoje? São esses 3 milhões que a gente calculou aqui, mas a gente tem uma outra maneira de chegar nesses 3 milhões, que seria pegar esses 7.281 e trazer a valor presente. Existe uma fórmula no Excel que chama VP. A gente pode fazer, é bem parecida com aquela valor futuro. Só que ao invés de pegar um valor de hoje e levar para o futuro, ele traz um valor lá do futuro a valor presente. Ele está perguntando para a gente qual taxa a gente quer trazer a valor presente. A gente seleciona aqui a inflação, que é o 0,25, vou apertar um F4 para travar, coloca um ponto e vírgula. Qual que é o período que a gente vai trazer a valor presente? A gente tem que fazer a mesma conta aqui, de 65 menos os 35, fecho parênteses, coloco vezes 12. Porque, igual a gente fez aqui para calcular o valor futuro, a gente teve que multiplicar por mês, porque a gente está utilizando uma taxa aqui, que é ao mês. Coloca o ponto e vírgula, ele pergunta quanto a gente vai pagar por mês, a gente deixa em branco, outro ponto e vírgula, qual que é o valor futuro que a gente tem, a gente coloca esse valor em negativo aqui, dos 7.281, fecha o parênteses e dou um enter. Ele trouxe pra gente aqui um valor que ele tá todo com o jogo da velha, mas se a gente mudar aqui, para número, a gente vai conseguir enxergar melhor, porque toda vez que a gente usa essas fórmulas financeiras, ele muda o formato para moeda. Então ele ocupa mais espaço, dou um enter e é o mesmo 3 milhões que a gente tinha calculado aqui, a gente simplesmente só inverteu a ordem do como a gente está calculando esse valor. Se você quiser visualizar esses cálculos aqui de uma maneira como fluxo de caixa, a gente pode fazer aqui um suporte aqui para vocês, que vai ser, aqui embaixo a gente vai colocar o período e aqui do lado a gente vai colocar a sua idade e a gente vai projetar esse fluxo de caixa aqui do lado. O período sempre a gente começa como período 0 e a sua idade atual, que é os 35 anos. Nesse cálculo do período é simples, eu vou colocar igual ao período anterior mais 1 e eu vou arrastar aqui para baixo até a gente chegar num período que tiver 100, porque é o limite, né? Ninguém vai viver muito mais que isso, então se a gente levar 100 anos a partir da data de hoje, é o suficiente para cobrir praticamente qualquer simulação que a gente quiser. E a idade, a gente precisa também projetar aqui para frente, só que levando em consideração que ele tem que parar de calcular quando chegar na sua idade aqui, de expectativa de vida de 95 anos. Como que a gente pode colocar essa fórmula aqui? É bem simples, a gente vai usar uma fórmula que chama C, vou colocar igual C, abro parênteses e a gente vai fazer um teste lógico. O que é esse teste lógico? É a nossa idade aqui, atual, vou travar essa célula, coloco mais esse período, a quantidade de períodos que a gente andar. Se esse valor, que é a idade, mais o período, for maior do que a nossa expectativa de vida, aperta um F4 para travar, eu vou colocar para ele trazer somente aspas, ou seja, eu quero que ele traga em branco. Se não, eu coloco um ponto e vírgula, eu quero que você some a idade anterior aqui, mais um, fecha o parênteses, dou um Enter. Vou arrastar essa fórmula aqui para baixo, vamos ver se funcionou. Ele tem que ter parado de calcular quando chegou nos 95 anos, e foi certinho. Ele trouxe aqui, dos 35 até os 95. Quando chega no 95, ele para de somar. Funcionou. Então a gente já tem aqui agora a quantidade de períodos que a gente tem e a idade que a gente vai projetar esse fluxo de caixa. Para projetar o fluxo de caixa, a gente pode começar aqui como o montante ou principal. Na verdade, vou colocar aqui montante inicial, acho que vai ser melhor. Aqui em uma outra coluna, eu vou colocar o rendimento que a gente espera ter com esses valores, né? Porque todo montante ele vai render um pouquinho por mês. E aqui a gente vai colocar a contribuição, que a gente vai fazer
mensal, ou quando a gente chegar na aposentadoria, a gente vai começar a fazer saque ao invés de contribuir. Vou selecionar essa linha inteira aqui, ó, apertar um Ctrl 1 e eu vou vir aqui no alinhamento e colocar quebrar texto automaticamente e centralizar essas duas opções para a gente conseguir visualizar melhor aqui, ó, o montante inicial, rendimento e a contribuição. A gente pode até espaçar um pouquinho aqui mais essa coluna para ficar melhor de visualizar, ou a outra opção seria, ao invés de mudar a quantidade de coluna, a gente vem aqui e diminui um pouco o tamanho da letra, também funciona. Qual que é o nosso montante inicial? Vai ser aqueles 100 mil reais, ó, que a gente guardou, e é assim que a gente começa o nosso fluxo de caixa. Quanto que a gente vai ter de rendimento desses 100 mil reais? Vou selecionar aqui, ó, o montante inicial vezes esse valor aqui, ó, do rendimento bruto que a gente tem ao ano, ou seja, é 7%. Vou apertar um F4 para travar e dou um Enter. E para calcular o valor da contribuição ou do saque, é uma fórmula um pouco mais complexa, então eu vou fazer ela aqui do lado, vou quebrar ela em partes para a gente não confundir. Eu tenho que quebrar primeiro o que é a parte quando eu estiver contribuindo, certo? E depois que atingir determinada idade aqui, que é da aposentadoria, ela vai ter que começar a calcular o saque. A fórmula que eu tenho que colocar quando eu estiver em idade de contribuição é bem simples. É simplesmente pegar esse valor aqui, ó, que eu estou guardando por mês, vezes 12. Quer dizer que o quê? Que eu preciso guardar por ano 66.908. E a fórmula de saque? Essa fórmula de saque a gente tem que quebrar ela também em duas partes. A primeira é, no primeiro mês que a gente vai sacar, vai ser um valor fixo, que é esses 24 mil aqui. E a segunda parte é quanto a gente vai ter que sacar ao longo dos anos, porque a gente precisa corrigir esse valor pela inflação para a gente não perder poder de compra durante a nossa aposentadoria. Então essa primeira parte aqui, que é sacar no primeiro mês, a gente coloca um valor negativo. Esses 24 vezes 12 é o valor que a gente vai poder sacar por ano de aposentadoria no primeiro ano, ó, R$ 291.271. E depois disso, o que a gente precisa fazer? A gente vai sempre ter que corrigir esse valor pela inflação do período para, conforme os anos passarem, a gente não perder esse poder de compra que a gente acabou de falar. Então daí a fórmula seria igual esse valor que a gente encontrou aqui vezes 1 mais a inflação aqui, ó, do período. Aperta um F4 para travar, fecha parênteses. Então a partir, ó, no segundo ano a gente poderia sacar 300 mil, no terceiro ano 309, no quarto ano 318 e assim vai. Agora que a gente chegou nesses cálculos, como a gente consegue deixar isso aqui tudo em uma célula única? Vou colocar um igual C. O primeiro cheque que a gente precisa saber é, a pessoa está viva ou não? Então, se essa idade aqui que a gente encontrou for igual a aspas, quer dizer que a pessoa não está mais contribuindo nem sacando, e então a gente coloca para trazer aspas, porque nosso fluxo de caixa tem que ser zero. Coloca um ponto e vírgula e ele vai perguntar qual que é a próxima condição se aqui tiver algum valor que não é aspas. Coloco um C, abro parênteses e vou fazer o teste se a pessoa está contribuindo ou se ela está tendo que sacar. Aí eu vou selecionar essa idade da pessoa aqui, aperto F4 3 vezes para ele ficar travada a coluna, coloco menor do que o valor que ela vai se aposentar, aperto F4 para travar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer aquele cálculo para a gente que é a da contribuição, que é aqui, ó, 5.576, aperto F4 vezes 12. Porque ela ainda está contribuindo, porque essa idade é menor que a idade da aposentadoria, então ela tem que fazer a contribuição, igual a gente fez aqui. Ponto e vírgula. Como a gente já fez as fórmulas aqui embaixo, eu posso fechar o parênteses aqui, ó, duas vezes e dar um Enter. Porque ele já calculou para a gente aqui, ó, 69.908, que é o mesmo valor que a gente encontrou aqui. Essa outra fórmula que a gente já fez, ó, quer dizer, quando é o primeiro ano, ele vai simplesmente pegar o valor dos 24 mil vezes 12. Então eu posso vir aqui, vou copiar essa fórmula, dar um Ctrl C, vir aqui no final e, ó, se for falso, o que a gente vai fazer? Vou colocar mais um C. Vou colocar uma condicional, que é essa idade aqui, aperta F4 3 vezes para ele ficar travada a coluna, for igual à data da aposentadoria aqui de cima, eu quero que ele faça esse cálculo aqui, ó, de sacar os 291 mil reais. Eu vou travar também aqui, ó, o valor dos 24 mil, para quando a gente copiar para baixo ele não ficar movimentando. E depois aqui, ó, do vezes 12 eu coloco mais um ponto e vírgula. Porque a gente vai ter que colocar a última condição, que é essa aqui, ó, sempre corrigir pela inflação. Então eu vou selecionar esse valor, que seria o valor anterior, vezes, abro parênteses, 1 mais, aqui o valor da nossa inflação pelo período, aperto um F4 para travar, fecho parênteses, dou um Enter, ele vai perguntar aqui, ó, se pode fechar mais um parênteses, coloca assim e está feita a nossa fórmula. Quando a gente arrastar aqui para baixo, ele já vai mudar automaticamente quando essa idade aqui atingir o período da contribuição ou da aposentadoria, ele muda o sinal para a gente. Vamos ver se funcionou. Ó, vou arrastar aqui para baixo e ele vai ter que calcular aqui para a gente, ó, quando chegar nos 65 anos. Ó, ele já está aumentando aqui, ó,
Vamos ver, ó, funcionou. Quando deu 65 anos, ó, ele começou a sacar 291, depois ele sacou 300, agora ele sacou 309, depois 318, ó, é o mesmo valor que a gente encontrou aqui, então a nossa fórmula funcionou. A gente pode vir aqui e copiar ela até o final, então, ó. E conforme a gente chegou na idade, ó, que não está mais contribuindo os 95 anos, ele parou de, ó, sacar esse valor porque foi para herança. Agora o que a gente falta fazer é só essa coluna do montante inicial e do rendimento que a gente vai ter que ajustar. Aqui, ó, fiz uma fórmula bem simples que é de multiplicar o montante inicial pelo valor que a gente tem de juros ao ano. Só que essa fórmula ela não funciona dessa maneira, porque a gente está fazendo um fluxo de caixa que está projetando por ano. Só que o ideal, sempre que você estiver fazendo alguma projeção de fluxo de caixa, é você fazer a projeção por mês. Como a gente não fez o por mês, a gente vai ter que ajustar essa fórmula aqui, ó, dos R$7.000 para fazer esse cálculo por dentro da fórmula, senão a gente ia ter que colocar aqui, ó, o período seria sempre de 1 a 12 e ao invés de arrastar aqui até chegar ao 100, a gente teria que arrastar muito mais, ficaria muito mais extenso o nosso arquivo. Então a gente complica um pouco a fórmula aqui do rendimento, mas facilita a nossa visualização. Como que a gente pode fazer esse cálculo bem simples? Ó, eu vou deletar esses 7.000 que a gente criou aqui, vou vir no montante inicial do período anterior e vou colocar um igual se esse período anterior aqui, ó, for igual a aspas, aspas, quer dizer que a pessoa já faleceu, não tem nada. Então eu vou trazer o aspas, aspas aqui. A gente sempre tem que ficar colocando esses filtros para quando a gente tiver que arrastar a fórmula ou a outra pessoa tiver que simular aqui a idade, que for uma idade diferente, ele não dê erro. Então a gente sempre precisa colocar esses filtros da idade. Aperta um ponto e vírgula e agora sim, ó, se realmente a pessoa está viva, eu vou usar aquela fórmula VF e ele pergunta qual que é a taxa do nosso fluxo. A taxa do nosso fluxo vai ser aqui, ó, 7%. Só que lembra que eu falei que a gente precisa calcular ao mês? Então a gente vai usar o 0,57 e não o 7%, porque ele já está aqui ao mês. Aperta um F4 para travar. Agora ele pergunta, e o período que a gente está falando? A gente está falando num período de 12 meses. Porque se a gente está usando aqui, ó, o período de taxa mensal, a gente também precisa trazer aqui como período de 12 meses. Aperta um ponto e vírgula. Ele pergunta qual que é o pagamento. O pagamento que a gente está fazendo é essa parte aqui, ó, essa coluna de contribuição e saque. Então a gente precisa colocar um negativo, seleciona aqui, ó, o 66.908 que a gente encontrou e como a gente está falando que é ao mês, eu vou dividir isso aqui por 12 para trazer todos no mesmo período aqui, ó. Aperta um ponto e vírgula e ele pergunta qual que é o valor presente. O valor presente disso tudo era o nosso montante inicial. Ou seja, o que ele está fazendo aqui nessa fórmula para a gente? Ele está trazendo esse valor de montante inicial a um valor futuro, levando em consideração que teve 12 pagamentos de 5.576, que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está dividindo os 66.000 por 12 para ele fazer essa conta para a gente. Fecha o parênteses aqui de novo, dou um Enter. Ó. Ele chegou na informação que a gente vai ter no final desse período R$176.000. Agora, para chegar no valor do rendimento, é uma conta muito mais simples que vai ser, ó, esse montante final menos a contribuição menos o valor inicial. O nosso rendimento no ano foi de R$ 9.120. Eu vou formatar isso aqui tudo para não ter casa decimal, porque eu acho que polui a visualização. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou tirar essas casas decimais. E agora a gente já pode arrastar a fórmula. Ó, se a gente pegar essa fórmula do montante inicial, arrastar aqui para baixo, vamos ver se funcionou. Ó. Funcionou. Vamos ver também, ó, na idade de 65 anos se bateu com o que a gente tinha calculado, mas não bateu. E por que não bateu? Ó? Porque a gente está falando que vai sacar os 291 mil quando tiver 65 anos. Isso aqui está errado. Só é para ele sacar esses 291 mil quando ele tiver 66 anos. Porque nesse período aqui ele ainda contribui. Ele vai se aposentar no ano seguinte. Então a gente precisa voltar aqui, ajustar essa fórmula. E é uma coisa bem simples de fazer. Ó. Vou vir aqui na fórmula, vou entrar aqui na barra de fórmulas e onde está esse valor de, ó, menor, que a idade atual menor do que a idade de se aposentar, eu preciso colocar um igual aqui dentro da fórmula. E a outra coisa que eu preciso fazer é, aonde está esse aqui, ó, a idade atual aqui dele, tá igual à idade de aposentar, eu só simplesmente eu tenho que abrir um parênteses, colocar um mais um aqui, fecha o parênteses e está feito esse ajuste. Por quê? Quando a idade for menor ou igual a 65 anos, ele vai contribuir e a gente faz essa fórmula normal aqui dos 5.576. Quando ele passou um ano depois de se aposentar, ele vai começar a fazer o saque, por isso que eu preciso colocar esse mais um aqui dentro. Vou copiar essa fórmula que a gente montou aqui para baixo e ó, vamos ver se funcionou agora. Ó, no ano que ele está com 66 anos, ele está com o montante inicial que ele conseguiu guardar de 7.281, que é o que a gente tinha calculado aqui. Então, o nosso fluxo de caixa funcionou.
Agora só falta a gente arrastar essa fórmula do rendimento aqui para baixo, só que antes de fazer isso, eu preciso colocar um se erro, porque se eu não fizer isso, ó, vamos supor, eu vou arrastar aqui só para mostrar para vocês. Quando chegou nesse período que a pessoa não está mais viva, ó, ela está dando um monte de erro e fica feio o nosso fluxo. Então, eu vou vir aqui dentro dessa fórmula, vou usar o se erro, coloco lá no final um ponto e vírgula. Se essa fórmula der algum erro, eu vou colocar aspas, aspas, que é para não aparecer nada. Fecho parênteses, dou um enter e agora sim, ó, eu posso copiar essa fórmula aqui para baixo que não vai acontecer mais isso aqui. O que é legal, ó, de visualizar nesse fluxo quando a gente faz dessa maneira é que, ó, na idade de 95 anos, a pessoa vai ter sacado o valor que ela precisava e vai ter terminado e deixado de herança 16.478. Ou seja, dava para a pessoa ter gasto mais se ela quisesse, né? Ela não precisava ter deixado herança. Vamos colocar esses valores aqui nesse quadrinho para ele ficar mais completo também. Vou colocar aqui essa opção, ó, de quanto você vai ter no último mês de vida. Como que a gente traz esse valor para cá de uma maneira automática sempre que a pessoa estiver simulando aqui para não ter que ficar fazendo isso na mão? Eu vou usar duas fórmulas, uma é a índice e a outra é corresp. Eu vou colocar um igual, aperto aqui, ó, seleciono índice e ele pergunta qual que é a matriz que a gente quer trazer essa informação. Eu vou selecionar tudo isso aqui, ó, essa coluna do montante inicial, aperta um F4 para travar, ponto e vírgula. Ele fala qual a linha que você quer trazer. Vou colocar a fórmula corresp e ele fala qual que é o valor procurado. O valor procurado são os 95 anos que a pessoa tem aqui e ele vai procurar esses 95 anos aqui na coluna de idade. Então eu seleciono esse mesmo período que a gente selecionou aqui do montante, aperto um F4, ponto e vírgula e fala, você quer o quê? A correspondência menor, exata ou maior? Eu quero a correspondência exata, por isso eu coloco um zero, fecho parênteses, duas vezes, dou um enter. Ó, ele trouxe aqui pra gente 16 milhões e 62 mil. Por que ele trouxe os 16 milhões e não os 16 milhões e 400 que eu tinha falado antes? Porque aqui, ó, eu estou selecionando o valor que ele tinha no começo da idade com 95 anos. Se eu quisesse que ele traga o valor no último período, quando ele encerrou a vida, eu teria que colocar mais um. Então é só a gente vir aqui, ó, onde está o corresp, depois que terminou a fórmula corresp, a gente coloca mais um, porque ele vai somar uma linha a mais nessa procura. Dou um enter e, ó, ele trouxe agora aqui pra gente 478 mil. Se para você ficou um pouco confuso, ó, vou trazer o corresp aqui, ó, essa fórmula, vou dar um Ctrl C e colocar ela aqui embaixo. O que essa fórmula faz? Ela fala pra gente em qual linha tal que a gente está procurando. Ó, eu estou procurando a idade 95. Nesse período aqui, ó, nessa seleção de células que eu coloquei aqui, ele vai trazer em qual linha está o 95. O 95 está na linha 61, quer dizer que, ó, a partir da linha 34, se eu for 61 linhas, eu vou chegar aqui, ó, no 95. Ó. Tanto é que ele conta, se você olhar aqui embaixo, ele contou 61 linhas, ele chegou nos 95 de idade. Se eu quiser que ele traga a linha 62, é só eu somar mais um, por isso que nessa fórmula aqui eu coloquei, ó, mais um aqui no final, então ele trouxe a linha 62 ao invés de trazer a linha 61. E agora a gente já tem o nosso quadrinho principal aqui, ó, só que esse é o método Trinity Stud. E se a gente quiser fazer uma outra brincadeira e saber quanto a gente precisa guardar por mês se a gente não deixar herança nenhuma, ou seja, esse valor aqui, ó, quanto você vai ter no último mês da sua vida tem que ser zero. Deve ser um valor consideravelmente menor do que esses 5.576 que a gente precisa guardar. Como que a gente pode fazer isso? É uma coisa bem simples, ó. Vou tirar esses valores aqui, ó, do descritivo. Eu vou jogar aqui para a coluna E, porque a gente precisa copiar tudo isso aqui para a direita para a gente ter os dois cenários e um do lado do outro conseguir ficar melhor de visualizar essa comparação. Antes de fazer esse copia e cola, eu preciso ajustar aqui as fórmulas onde está cada célula selecionada, eu preciso travar para ele não dar erro na hora que eu copiar e colar. Ó, por exemplo, aqui, esse valor dos 7.281.000 eu preciso travar e o valor do saque por ano também eu preciso travar. Estou apertando o F4 aqui na célula. Esse aqui do PGTO eu não travei porque a gente vai deletar essa fórmula quando a gente colocar ela aqui. Vai ter que ser uma fórmula nova. O valor aqui, ó, do 7.281, eu posso deixar assim, porque ele não vai ser esse valor, vai ser outro valor. Dos 3 milhões, eu posso travar aqui, ó, o valor da idade e esse valor do montante eu posso deixar. O valor aqui do índice corresp, deixa eu ver se ele já está todo travado. Ele já está travado, depois a gente só altera essa coluna aqui. Eu posso tirar a trava, na verdade, dessa coluna, eu não preciso de trava. Aqui embaixo no nosso fluxo de caixa, ó, o montante, a gente pode travar ele aqui também, porque é o mesmo início. O valor aqui do rendimento, essa fórmula não preciso fazer nada, ela já está certa. E o valor da contribuição, a gente pode travar aonde? Aqui onde está o C.
o I35, que é a idade, eu vou apertar F4 3 vezes para ele travar a coluna. Aqui já está travado, a da inflação está travado, o valor que a gente precisa guardar, ele está travado, mas depois a gente vai ter que arrastar a fórmula para lá, porque vai ser a outra célula que a gente vai querer ajustar. O do I35, esse C8 travado, esse valor da inflação também tá. O D34 a gente não precisa travar e esse aqui tá travado, então tá certo. Na verdade, a gente só precisa ajustar esse valor aqui mesmo do quanto precisa guardar. A gente pode deixar só com um cifrão aqui, ó, depois do B. Então a gente dá um Enter aqui, a gente pode pegar essas fórmulas que a gente ajustou e eu vou copiar para baixo. Faltou ajustar só aqui, ó, do montante inicial, a C35 continua igual, não precisa estar travado, a gente só precisa apertar F4 3 vezes aqui. Esse valor da N7 a gente pode deixar do jeito que está, a D35 também não precisa mudar e essa aqui também não, então é só agora a gente copiar esse do montante para baixo e vai funcionar. Se a gente copiar tudo isso aqui que a gente fez aqui para a direita, a gente vai ter um segundo cenário para a gente ter as duas visualizações. Eu vou copiar aqui para a coluna L, dou um Ctrl V. E se a gente quiser ter a certeza que funcionou, eu vou pegar aqui o valor de quanto precisa guardar, eu vou igualar os 5.576 para ver se ele está trazendo os mesmos resultados. Ó. Vamos aumentar aqui a quantidade de casas, ó, 16.478, 16.478, bateu, funcionou. Então a gente pode simplesmente só ajustar as premissas. Aqui esse valor ele trouxe errado mesmo, mas é porque a gente vai precisar ajustar o valor presente desse valor. Ele está calculando certinho, ó, já está levando em consideração tudo que a gente travou a célula, então quando a gente copiou, tudo funcionou. Agora a gente pode fazer a nossa brincadeira. Só essa parte aqui do contribuição, ó, que ficou faltando arrastar esses 24 mil aqui, ó, de quanto você vai ter no primeiro mês da aposentadoria. E agora tá certo, porque essa célula ela é igual para as duas, na verdade. A gente poderia ter deixado esses 24 mil aqui vinculado aqui em cima, na verdade, ó, do valor constante, ao invés de ter deixado ele vinculado aqui, mas não tem problema. Vamos seguir assim. Para a gente finalizar a nossa aposentadoria com esse valor aqui, zero, quanto que a gente teria que guardar aqui por mês? Será, sei lá, 4 mil reais? Não. 3 mil reais? Ó, não, ó, ficaria faltando. Vamos por 3.500. Ó, vai ter que ficar chutando. Qual que é a maneira de você não ter que ficar chutando os valores para chegar aqui no valor zero? Tem uma função no Excel que chama atingir meta. Se a gente ver aqui, ó, em dados, teste de hipóteses, atingir meta, ele fala: qual célula você quer definir? Eu quero definir que essa célula aqui onde está 575 seja o valor zero e eu quero que ela chegue nesse valor zero sempre que você alterar a quantidade de valor, ó, que a gente precisa guardar por mês. Então o Excel vai ficar fazendo essa simulação para a gente, eu vou apertar um OK e ele vai simular o valor que a gente precisa guardar aqui até que o último mês de vida seja zero. E ó, ao invés de guardar 5.576, a gente precisa guardar 3.725. Para que, ó, no final da vida, quando a gente tiver 95 anos, o nosso montante final aqui, ó, seja zero. Ou seja, você vai ter um cenário muito mais arriscado, que é o quê? Se você passar de 95 anos de idade, você não vai ter dinheiro para nada. Mas vamos supor que se você morreu antes, você aproveitou muito mais a vida nesse período que você está acumulando dinheiro, porque ao invés de ter que guardar 5.500, você pode guardar 3.700. E aqui, ó, o valor de quanto você vai ter acumulado na data da aposentadoria, a gente pode pegar essa fórmula aqui, ó, do índice Corresp, colar ela aqui, só que ao invés de procurar na idade 95, a gente vai procurar na idade 65. Dou um Enter e, ó, com 65 anos, você vai ter 5.117.000 e não 7.281. Ou seja, é uma grana considerável que você não vai precisar guardar, que você vai poder usufruir durante a sua vida se você optar por esse método aqui, ó, sem herança. Sem herança. Quando você falecer, não vai ter nada para você deixar para ninguém. Vamos formatar essa planilha para ficar um jeito mais bonito. Ó. Vou selecionar tudo isso aqui embaixo. Eu vou mudar essa fonte aqui, ó. Vou deixá-la um pouco menor porque a gente não precisa de tudo isso porque é só um cenário de simulação. Vou colocar aqui a fonte 8. Vou colocar também essas caixinhas aqui, ó, para deixar bem explícito a borda aqui embaixo, que são cenários diferentes. Outra coisa que a gente pode fazer para deixar mais bonito aqui vamos centralizar, ó, essas opções aqui, ó, esses valores para eles ficarem alinhados aqui com o nosso fluxo de caixa. Como que a gente pode fazer isso aqui? Ó? Vou selecionar tudo isso aqui, aperto um Ctrl 1, venho em alinhamento onde está horizontal, vou colocar aqui, ó, centralizar seleção e eu dou um OK. Ou seja, a gente não, ó, precisou mesclar nenhuma célula, a gente simplesmente centralizou a seleção. Agora eu vou pegar, apertar um Ctrl 1, vou vir aqui na borda e eu também vou colocar todas as bordas
para ficar bem visual, que isso aqui são números individuais. A mesma coisa que a gente fez aqui, eu vou copiar isso aqui, vou apertar Ctrl Alt V para ele abrir a caixinha do especial e eu vou colar formatos, ó. Ele já trouxe pra gente aqui a mesma coisa, só que esse valor de 3.725 é um valor fixo, então eu vou pintar ele de azul pra gente saber que é uma coisa que a gente precisa digitar. E todo o resto, ó, ele tá com fórmula, então a gente não precisa fazer nada, só esse valor em azul mesmo. Aqui embaixo, onde tá os descritivos do que é cada coisa, eu também vou centralizar seleção aqui para ficar mais bonito, dou um OK, ó. E agora a gente já tem os dois cenários. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, ó, centralizar seleção nos dois. Vou colocar em negrito também. Ó, tá ficando mais bonito. Aqui nosso fluxo de cenários também vou colocar em negrito. Aqui eu vou colocar uma borda bem fina. Aqui embaixo pode ser até uma borda mais cinza para não chamar tanta atenção. Vou copiar esse formato, vou dar um Ctrl Alt V, vou colar esse formato aqui no resultados e também aqui, ó, no premissas da simulação. A gente já tá dando uma cara nova para o nosso quadrinho, hein? Vamos fazer essa mesma coisa que a gente fez embaixo, aqui em cima. Ó. Vou selecionar tudo isso aqui, esse aqui também, esses outros. Vamos selecionar tudo que tem valor aqui, ó, pra gente. Eu vou mandar colocar borda em tudo para ficar mais fácil de visualizar. O que é dinheiro? Eu vou colocar a divisão de milhar aqui. Então eu venho em número, vou colocar número, tira a casa decimal porque fica ruim de ver, coloco usar separador de milhar, dou um OK. E ó, já tá ficando mais bonito o nosso arquivo. Aqui a gente também pode centralizar a seleção. E ó, aqui onde está valor constante que ele está comendo, eu posso colocar ele alinhado à esquerda e mudar onde está valor pelo cifrão aqui, ó, do reais, ó. Aí fica muito mais bonito de ver. Outra coisa que eu posso fazer, eu venho aqui em cima e vamos colocar um cabeçalho. E nesse cabeçalho eu vou escrever quanto você precisa guardar para aposentar bem. Esse é o nosso arquivo. Vou selecionar aqui até o final, aperto um Ctrl U1, venho aqui no fonte, vou aumentar essa fonte aqui para 16, vou colocar em negrito essa fonte aqui também, ó. Já ficou mais bonito e eu vou colocar também uma borda. Eu quero aquela borda mais gordinha, igual a gente fez no exemplo anterior. Vou colocar aqui embaixo, dou um Enter e ó, já está mais bonito o nosso arquivo. Para finalizar esse arquivo e ficar realmente completo, o que a gente precisa fazer? Vamos deixar esse valor aqui mais fácil de ser alterado, certo? Porque, ó, vamos supor que aí vem outra pessoa, outra simulação. Eu quero simular alguém que tem 30 anos e não 35 e vai se aposentar com 65 anos. Olha o que aconteceu. Se essa pessoa tem 30 anos e não 35, se ela guardar 3.725 mil por mês, ela vai terminar com um patrimônio de 11 milhões e meio quase, e não de zero. Então a gente precisa vir aqui no atingir meta e mudar esse valor de novo. Como que a gente pode deixar isso aqui mais legal e mais fácil de ficar brincando? Eu vou vir aqui, ó, em inserir, vou colocar uma caixinha aqui, ó, um botão. Pode ser essa retangular aqui, ó. Vou colocar, preencher aqui. Vou apertar com o botão direito, editar texto e eu vou escrever aqui, ó, zerar. Clico aqui fora, mas ele tá muito feio. Vou selecionar a forma, vou apertar um Ctrl 1, venho aqui, ó, em opções de texto. Aqui no final, eu vou tirar tudo aqui, ó. Vou colocar todas as margens 0. E além disso, eu vou centralizar tanto o superior quanto centralizar na horizontal. Ó, já ficou mais bonitinho o nosso botão. A outra coisa que eu quero fazer, eu não preciso deixar a linha azul, eu posso vir aqui, ó, preenchimento, eu vou deixar sem preenchimento e a cor da fonte eu vou colocar ela em vermelho. A gente pode também vir aqui, ó, colocar em negrito. E agora a gente pode fazer uma macro, só que é uma macro muito simples, ó, não precisa nem... A gente não vai nem ter que pensar, que é toda vez que eu apertar esse botão zerar aqui, ele vai fazer esse cálculo pra gente. Como que a gente pode fazer isso? Eu venho aqui, ó, onde aqui embaixo, ó, no Excel, tem esse pontinho aqui, ó, certo? Cada vez que eu clico nisso aqui, ele vai criar uma macro, ele vai simplesmente repetir tudo que eu faço. Eu vou clicar aqui, ó, nesse botão, ele vai começar a gravar uma macro, ó. Não preciso escrever nada aqui, eu vou dar um OK. Quando ele fez isso, agora eu venho aqui, ó, no dados, venho no teste de hipóteses, atingir meta, e ele vai perguntar que célula a gente quer definir. A gente quer definir essa aqui onde está 11.494. Eu quero que o valor dela seja 0. E eu quero que você altere sempre essa fórmula, essa célula que está em azul aqui para a gente. Aperto um OK. Ó, ele fez o atingir meta para a gente. Eu dou um OK. E agora é só eu vir aqui embaixo de novo, onde está esse símbolo aqui, ó. Eu vou apertar para ele parar de gravar a macro e tá feito. Agora é só apertar aqui, ó, com o botão direito, atribuir macro, e eu vou selecionar essa macro que a gente criou aqui, ó, essa macro 1, dou um OK, e cada vez, ó, que eu fizer uma brincadeira aqui, ó, a idade atual vai ser 40,
Ó, ele alterou, ó, tá faltando patrimônio. Para zerar, eu aperto aqui, ó, ele já calculou pra gente que a pessoa, se ela tem 40 anos, quer aposentar com 65, com essas premissas, ela precisa guardar 4.944. Vamos voltar lá para os 35 anos que a gente tinha feito primeiro, ó. Não tá zerando, se eu apertar aqui zerar, ele já calculou pra gente, ó, bem simples, você aprendeu a fazer uma macro sem dor, hein, ó, só replicando o que a gente já fez e é muito legal. Pega essa planilha aqui e você pode fazer essa conta para saber o quanto você precisa para se aposentar bem. E qual que é a minha recomendação para você seguir e quanto você precisa guardar dependendo das premissas que você digitar. Não é nem esse cenário e nem esse. Eu sugiro que você faça uma média porque esse aqui eu considero muito conservador e esse aqui eu considero muito arriscado porque vai que você passa dos 95 anos e você não vai ter nada para sobreviver. Então, o cenário que eu recomendo que você faça é uma média. Ao invés de guardar 5.576 ou 3.725, você vai guardar 4.650. Porque desse jeito você não arrisca nem guardar tanto e também ou não guardar nada. E ao invés de ter, ó, 3 milhões para você se aposentar ou 2 milhões e 100, você teria que ter um meio termo que é 2 milhões e meio. Outra coisa que a gente pode ter para você visualizar quanto esses 16 milhões são em valores de hoje, a gente pode pegar essa fórmula aqui, ó, do valor presente que a gente montou e colocar aqui, ó. Então, se a gente mudar esses 6 milhões e trazer a valor de hoje, pensando que você vai estar com 95 anos quando tiver esses 16 milhões, em valores de hoje, esses 16 milhões equivalem a 2 milhões e 800 praticamente. Se a gente pegar essa mesma fórmula aqui e copiar para cá, esse valor vai ter que ser zero, lógico, porque zero traz valor presente a zero, só que ele serve para a gente fazer a média também aqui, ó, porque você vai ter no final da vida, é como se fosse hoje R$1.400.000, ou seja, é uma coisa muito segura, não é tão exorbitante como esses quase 3 milhões aqui, é uma coisa ponderada, você não vai ter nem zero e nem esses 2.800.000, você vai ter 1.400.000, que é uma coisa muito mais segura para você, que é esse aqui, ó, quanto você vai ter no último mês de vida, só que valores de hoje. Vamos pegar, ó, essa formatação, ó, Ctrl C, Ctrl Alt V, abriu a caixinha de colorização especial, colou o formato e tá bonito o nosso arquivo aqui, ó. Esse aqui é o seu Magic Number, de quanto você vai precisar guardar para se aposentar, hein? 4.650 se as suas premissas forem essas. Se você achou difícil guardar essa grana, qual a melhor maneira de você aumentar sua renda? Investindo na bolsa? Bitcoin? Nenhum desses. A melhor maneira é você investir em você mesmo, em conhecimento que ninguém tira. Vamos simular uma coisa aqui. Vamos supor que se você fizer um curso que custa R$10.000 e esse curso que você fizer aumentar seu salário em apenas R$100 por mês, vale a pena ou não vale? E ó, vamos usar o mesmo arquivo que a gente fez da aposentadoria para simular se vale a pena você investir em um curso ou não. Qual que é a premissa que eu coloquei para vocês? É um curso que ele custa R$10.000, ou seja, vai sair aqui, ó, no momento zero R$10.000 porque você pagou à vista. Só que, ó, depois do momento que você fez o curso, você vai começar a ganhar R$100 por mês a mais, que vai ser o seu aumento de salário enquanto você estiver trabalhando. Então eu vou pegar aqui, ó, nesses meses futuros, eu vou colocar igual R$100 vezes 12. Que é o quê? A entrada do seu fluxo de caixa vai ser 1.200 por ano. E como isso vai estar no salário, a gente pode corrigir esse valor também aqui, ó, pela inflação. Então eu vou colocar igual esse valor 1 mais, vou selecionar aqui, ó, a nossa inflação do período era esses 3%, fecho, travo isso, fecho parênteses, dou um enter, ou seja, agora a gente pode copiar isso aqui para baixo até a sua idade aqui, ó, dos 65 anos que eu falei que você vai se aposentar, é o quanto é o fluxo de caixa de você ter investido num curso de R$10.000 que te trouxe de retorno R$100 por mês de aumento de salário. Será que valeu a pena ou não? Quando a gente for fazer a soma desse fluxo, ó, tá falando, você ganhou 47 mil. Então teoricamente vale a pena, mas a gente tem que considerar sempre o valor presente. Qual que é a melhor ferramenta para você saber se valeu a pena ou não, ou você medir esse retorno? Eu vou escrever aqui igual TIR, que é uma fórmula que ela vai medir o retorno de um fluxo de caixa. Qual que seria? Vou selecionar tudo aqui, ó, que a gente fez, ó, desde os 10 mil até o fluxo de caixa que a gente projetou das entradas, está dando que se você colocar R$10.000 em um curso hoje e esse curso render para você um aumento de salário de R$100 por mês, é como se você tivesse investido esses R$10.000 a 14,5% ao ano, ou seja, é praticamente o valor da Selic hoje, só que é muito mais do que qualquer retorno que se fosse de uma economia desenvolvida, que a gente espera que o Brasil chegue um dia. E aqui o cenário que eu coloquei aqui, ó, de investir em você,
Ó, ele tá bem conservador, porque se você gastar 10 mil reais num curso, que é dinheiro pra caramba, ele aumentar só 100 reais por mês no seu salário, quer dizer o quê? Que mesmo assim ele valeu a pena. Mas eu acho que se você investir 10 mil reais em um curso, com certeza ele vai te dar um retorno muito maior do que 100 reais por mês. Vamos fazer uma outra brincadeira. Eu vou pegar esse cenário aqui, vou colar aqui do lado, só que ao invés dele render para você 100 reais por mês, eu vou falar que ele vai render 200. Olha o que aconteceu, o seu retorno foi de 26% ao ano, quase 27%. Não tem aplicação nenhuma que você coloque que vai te render 27% ao ano. Ou seja, investir em você sempre é a melhor opção. E se você quiser fazer um outro cenário, que eu vou copiar aqui para o lado. Vamos supor que você não teve retorno imediato, você não fez o curso e no ano seguinte você começou a ganhar. Vamos supor que esses 200 reais que você começou a ganhar depois disso foi só no terceiro ano. Então eu vou copiar ele para cá e eu vou deletar, como se assim, você investiu 10 mil reais, os 2 anos seguintes você não conseguiu aumentar nenhum real do seu salário. Olha o que aconteceu, 27% ao ano, na verdade não, porque aqui a gente precisa colocar o zero aqui, tá dando um retorno de 19,5% ao ano, que é muita coisa. Nem o Warren Buffett chega num retorno de 19% ao ano, é muita coisa mesmo. Ou seja, não tem dúvida. Se você tiver que investir em alguma coisa, investe em você. Enquanto você está formando capital para sua aposentadoria, está se desenvolvendo, você está na idade de produzir, o melhor que você faz é investir em você para aumentar o seu conhecimento e aumentar o seu potencial para ganhar cada vez mais. Além de valer a pena financeiramente, vale a pena para sua satisfação pessoal, para sua confiança. Outro pilar para eu chegar no cargo de diretor financeiro foi nunca parar de estudar. Todo dia um pouco melhor, aprendendo algo novo. Isso te mantém bem, confiante. Só com confiança você se destaca sugerindo coisas novas e assumindo o risco de se destacar. Porque se destacar tem um risco. Agora me responde uma coisa, você viu o que aconteceu aqui? Você aprendeu fórmulas PROC-H, CI, erro, valor presente, valor futuro, TIR, índice, CORRESP, equivalência de taxas e tudo isso relacionado com um determinado assunto e montou uma planilha junto comigo. Teoria e aplicação relacionados, isso é trazer conhecimento. Bem melhor que aprender fórmulas soltas ou com exemplos sem profundidade. Concorda comigo? Então na próxima vez que você tiver que aprender alguma coisa, se for uma teoria, você tenta relacionar com alguma coisa no seu dia a dia. Para você vai melhorar muito o seu aprendizado. Se você sabe algo no dia a dia e não sabe a teoria, joga no ChatGPT, pede referência desses autores, joga sua atividade, como que você faz isso e com certeza ele vai te trazer sugestões para você estudar e aplicar e relacionar com as coisas que você faz no dia a dia. Não é para perguntar para o ChatGPT e pronto. Se você fizer isso, você emburrece ao invés de aprender. O ChatGPT é ótimo, mas não para você seguir o que ele fala, e sim para te ajudar a ter insights. Sabe outra coisa que o ChatGPT é incrível? Para fazer macro para você, mesmo que você não saiba uma linha de programação. E vamos para esse outro exemplo para te mostrar o que é possível fazer com o ChatGPT sem saber uma linha de programação. Vamos supor que você tem o nome dessas pessoas aqui, que é um cadastro, que tem a data de nascimento, o nome, a cor e sexo, e a gente precisa sempre consultar ou alterar os dados dessa base. Cada botão desse aqui, que eu criei, quando eu apertar, eu quero que ele traga pra gente as informações que estão aqui nessa base. Vamos supor, se eu digitar aqui alguma coisa e apertar incluir, ele pega esses dados e cola na base. Se eu apertar consultar, quando eu digitar o número do ID de uma pessoa que está aqui na base, eu quero que ele traga para cá essa informação. Se eu quiser alterar o dado, por exemplo, aqui desse Bento, que ele é branco, masculino e é nascimento de 1967. Se eu quiser alterar esses dados, quando eu apertar esse botão alterar, eu quero que ele traga aqui para a gente alterar. E a mesma coisa, se eu quiser deletar alguém na nossa base, é só apertar esse botão, ele vai apagar da base. Como que a gente pode fazer isso sem saber nada de programação? Eu vou criar um prompt aqui para colar no ChatGPT. E o que eu fiz aqui? Eu coloquei, eu preciso que você faça uma macro no VBA do Excel para mim e eu tenho um banco de dados e uma planilha que chama base com 5 colunas a partir da coluna A. Vamos voltar aqui no nosso Excel para ver se a nossa orientação está certinha. Então, a nossa planilha chama base, que é o que está aqui, e ela tem 5 colunas a partir da coluna A. Tá certo, ID, nascimento, nome, cor e sexo. É uma relação de funcionários. Eu criei uma outra planilha dentro do mesmo arquivo que chama cadastro. Ou seja, está aqui a planilha que chama cadastro. E preciso que você faça uma macro de 4 botões nessa planilha cadastro. Na planilha cadastro, os dados estão com o cabeçalho a partir da linha 5 na mesma sequência das colunas da planilha base. Então devem estar disponíveis a partir da linha 6 quando eu for consultar ou incluir algo, beleza? Se a gente vier aqui na planilha de cadastro, estão todas a partir da linha 6. Tá certinho o nosso prompt.
prompt. O primeiro botão que eu quero é quando incluir um cadastro novo, basta eu digitar na planilha, deve ser colado na última planilha base. Beleza, então eu vou digitar aqui, apertar incluir, é para ele colar lá. O segundo botão é quando eu quiser apenas consultar. Eu preciso que apareça uma caixa de seleção para eu colocar o número do ID e ele vai trazer os dados da pessoa aqui para a gente olhar. O terceiro botão é quando eu quiser excluir algo do banco de dados, é para aparecer a caixa de seleção do número do ID, quem eu quero excluir da base. Beleza, ó, só está invertido, que aqui é o nosso quarto botão, mas isso não faz diferença. E o último é o quarto botão, quando eu quiser alterar os dados de determinado ID, precisa aparecer uma caixa de seleção para eu selecionar o ID que eu quero alterar, e depois que eu fizer isso, eu vou apertar para atualizar e ele leva os dados atualizados para a base. Beleza? Nosso prompt está feito, vou copiar isso aqui, ó, que está escrito. É uma maneira bem simples, ó. Com o ChatGPT você não precisa complicar. É só você falar exatamente cada célula, o que você está fazendo, o que você precisa, que ele vai criar a macro aqui para gente. O crucial é exatamente isso, você falar certinho o que tem em cada célula, para ele saber e conseguir se orientar. Vou vir aqui, ó, vou colar o nosso prompt no ChatGPT, vou mandar ele rodar. E ó, ele tem que gerar um código para a gente colocar no VBA. Ó, ele pensou aqui, ó, ele demorou 30 segundos. Eu pulei o vídeo para vocês não ficarem esperando. E agora ele está escrevendo aqui a nossa macro. Ó, ele fala, aperta Alt F11 para a gente incluir essa macro no Excel e é só copiar esse código que ele está escrevendo aqui. Ó. Vamos deixar ele terminar de escrever, a gente copia o código e cola lá no Excel para ver se funcionou. Ele rodou tudo aqui, ó, ele dá as orientações do que a gente tem que fazer, a gente vai colocar a macro e atribuir cada uma a um botão. Então é só a gente vir copiar aqui, ó, esse código, vamos voltar lá no nosso Excel. Vou apertar Alt F11 para ele abrir a parte do VBA, ó. Ele abriu aqui em outro monitor para mim. Vou clicar aqui nessa planilha cadastro e vou colar o código que ele gerou. Simples assim, ó, não vou alterar código nenhum e eu vou fechar a planilha aqui do VBA. O que a gente tem que fazer agora? Atribuir uma macro para cada um desses botões. Eu clico com o botão direito e vou selecionar aqui, ó, atribuir macro. Qual que é a primeira? Ó, é de incluir cadastro, vou dar um OK. Qual que é a segunda? É de consultar. Eu vou então clicar com o botão direito, atribuir macro para o botão de consultar. Qual a macro que eu vou atribuir? A de consultar por ID. A terceira é de alterar, clico com o botão direito, vou colocar aqui atribuir macro. Também a gente vai alterar ou atualizar, dou um OK. E a última é de deletar, clico com o botão direito, vou atribuir a macro que vai ser a de excluir por ID. Com o nosso prompt, a gente sempre vai ter que selecionar um ID para fazer essas alterações, excluir ou qualquer coisa do tipo. Vou vir aqui, ó, como eu falei já do Bento, vamos pegar esse 11 para ver se ele funcionou. Eu quero consultar. Vou clicar aqui o botão de consultar, ele fala, informe o ID. Vou apertar o 11, dou um OK, e olha o que ele fez. Ele trouxe o dado do Bento aqui pra gente, ó. Tá certinho que é o ID 11, ele trouxe o Bento branco masculino. Vamos supor se eu quiser deletar algum ID, ó. Vou clicar no botão de deletar, ele abriu essa caixinha, qual ID a gente quer excluir? Vou colocar que eu quero excluir o ID 20, eu não sei quem é, vou dar um OK e vamos ver, ó, confirma a exclusão do ID 20, linha 22, vou dar um não aqui, ó, só pra gente ir lá na base e ver se tá certinho. Ó, linha 22 é onde está o ID 20, que é a Maria Luísa. Vamos voltar aqui e vamos confirmar dessa vez. Vamos excluir o ID 20. Ele vai perguntar se a gente confirma a exclusão. Vou dar um sim. E ó, tem que ter sumido aqui da nossa base a Luísa. O ID 20 realmente sumiu, ele excluiu certinho. Vamos pegar agora esse ID 22, esse Vitor, para a gente alterar. Vou colocar aqui, ó, informe o ID 22. Vou dar um OK. Ó, ele trouxe os dados do Vitor aqui pra gente, ó, branco, masculino e 17/12/88. E ele fala pra gente, ó, faça a alteração que você quiser e depois aperte novamente o botão de alterar. Vou dar um OK e eu vou mudar aqui onde está 17/12/88, eu vou mudar para 1990. Vou voltar aqui a apertar alterar e ó, ele registro atualizado na base 23. Se eu ver aqui, ó, o ID 22 na base, que era o Vitor, ele alterou aqui, ó, para 1990. Então funcionou. Faltou só a gente pegar agora o botão de incluir. Eu vou deletar as informações que estão aqui. Eu vou colocar o ID 99, data de nascimento 1/1/2030. O nome vai ser teste, a cor teste, o sexo teste. Vou apertar o botão de incluir, registro incluído na linha 63 da base, vamos ver se funcionou. Venho aqui no final, ó, e realmente funcionou aqui, ó, teste, teste, teste. Muito bom, hein? Sem saber a gente programar nada, a gente conseguiu criar
4 botões no nosso arquivo e em coisa de 30 segundos lá com o ChatGPT ele já gerou pra gente o código completo. Eu vou deixar esses arquivos para vocês fazerem download se vocês quiserem e vocês testam aí na sua casa. Aqui foi só para te gerar um insight. Pega esse exemplo, leva para o seu dia a dia. Qual situação você consegue pedir para o chat criar uma macro para você e vai facilitar a sua vida? Usa ele é danado e vai gostar. E é essa curiosidade, a experimentação, pode ser o que está faltando para você se destacar. Os mais novos vêm com essa habilidade já porque eles já nasceram com o digital embutido na veia. Eu pelo menos não nasci. Na época que eu fiz faculdade mal tinha celular que tirava foto. Na verdade mal tinha celular. Não sei a sua idade, mas usar inteligência artificial a seu favor é praticamente uma obrigação. Para os mais experientes pode ser o divisor de água, porque ela só responde. E para ela responder algo útil de verdade, você precisa saber o que vai perguntar. E quem vai saber o que pergunta? Só quem tem repertório e experiência. Até que enfim, é uma tecnologia que os mais velhos vão ter vantagem sobre os mais novos. Tenho duas coisas para falar antes de encerrar essa aula. A primeira é que se você quiser continuar aprendendo e estudando, continua nesse vídeo. A segunda é que independente de qualquer coisa, continua estudando. Comigo, sozinho, com livros, com outros professores. Não para de estudar, que é o mais importante. Aplica tudo que você estuda. Estudar sem aplicar é uma perda de tempo sem tamanho. Se você escolher não estudar e se aprimorar, sempre que acontecer uma situação que o Excel for essencial e você não conseguir entregar ou sofrer muito para entregar, você vai lembrar de mim, vai lembrar que a responsabilidade foi sua de ter escolhido não continuar estudando. Dito isso, bora para a oferta que pode mudar a sua vida. No decorrer dessa página tem um cupom de desconto, mas ele só vai ficar válido enquanto eu estou gravando o curso. Então, aproveita porque está com 50% de desconto. A previsão é que eu vou terminar de gravar o curso completo em novembro de 2025, mas eu pretendo gravar o mais rápido possível para tirar esse cupom de desconto do ar. Então, não espera não, aperta o botão de comprar. Eu montei esse curso pensando na dificuldade que eu vi as pessoas trabalharem com planilhas, dados, tomar decisão e também na falta de conhecimento teórico que atrapalha as pessoas de evoluírem. Essa dor, por incrível que pareça, ela é generalizada. Então, no curso, para cada aula tem uma planilha como entregável e toda aula tem um conceito para ser aplicado. Por exemplo, no modo de nivelamento vai ter uma aula de contabilidade para não computadores, matemática financeira para não financeiros, organização de dados para não programadores e sempre com uma planilha para a gente montar do zero durante a aula. Com esses conceitos nivelados, a gente parte para o módulo 2 e aplicamos os conceitos de negócios usando Excel. Por exemplo, aulas de análise de real versus orçado, valuation, precificação, organograma, plano de ação, como montar e acompanhar uma meta e por aí vai. O terceiro módulo a gente pisa no acelerador e vai ter aula de Power Pivot, que é o BI dentro do Excel, aulas exclusivas de Power Query e além de inteligência artificial. E depois disso a gente vai para o quarto módulo que serão disponibilizados dashboards profissionais como esses que estão passando aqui na sua tela, mas também dashboards que alunos enviarem e eles vão receber prêmio para os melhores dashboards. Não sei qual que é o prêmio ainda, mas vai ter. Sério, tem muita coisa e inclusive tem 2 módulos diferentões. Um chama Rapidinhas, que é para você consultar e fazer determinada fórmula mais rápido do que se você tiver que procurar no YouTube. É só para dar aquela rapidinha e você resolver seu problema. São aulas de 3 a 5 minutos no máximo. E o outro módulo que chama Bom Gosto Fi é que vai ser só com os melhores gráficos do Excel para você aprender a montar e em qual situação você deve usá-los. O tempo de acesso do curso é de 1 ano, mas você pode ganhar mais 1 ano de brinde. É só você me mandar uma prova que a sua vida melhorou por causa do curso que você ganha mais 1 ano de acesso. Eu confio tanto nisso que quem aplicar de fato o que aprender está praticamente garantindo 2 anos de acesso. Além disso, eu vou colocar um bônus que é uma planilha que eu uso para o meu controle pessoal. É uma planilha, inclusive, que se você for PJ, você consegue fazer o controle da sua empresa nela de tão boa que ela é. E tão importante quanto o bônus é a garantia. De novo, eu confio tanto no meu produto que eu coloquei 30 dias de garantia incondicional. Ou seja, se antes de dar 30 dias você se arrepender, é só pedir o dinheiro de volta sem precisar dar explicação. Só que é importante, é bom você ter uma coisa em mente. As aulas são profundas, com muito conhecimento. Tem aulas de 3 horas e são 3 horas direto no Excel sem enrolação ou piadinha, é conteúdo puro. Então você precisa saber que se você quer aprender hackzinho, truque ou esse tipo de coisa, não é o foco do curso. O foco do curso é transformar a vida das pessoas para melhor com Excel e para isso precisa de muita profundidade nas aulas, por isso que elas são longas. E se você se interessou, dá uma lida na página que você vai gostar. Mas se por algum acaso você não comprar, tá tudo bem também. Tem muito conteúdo bom na internet e de graça. Só lembra que a responsabilidade é toda sua. Nunca pare de estudar. Um pouquinho melhor a cada dia. Ambição, alegria e te espero no curso. Até já.